Bom dia. Esse vídeo está sendo feito para explicar por que é que nós estamos no momento de mais baixa corrupção da história do Brasil. Para manter a objetividade, eu vou tratar casos específicos em outros vídeos ou em outras mídias. Antes de mais nada, é preciso que a gente defina o que é corrupção. Então, a corrupção ela ocorre quando o interesse público é sobreposto indevidamente pelo interesse privado, que ofere vantagens mediante uma propina, exatamente ao agente público que está encarregado de zelar pela igualdade de oportunidades e pela legislação que foi estabelecida. Bom, há algumas observações que a gente tem que fazer logo a princípio. A primeira é que a caracterização do que é corrupção ela tem evoluído, evolui em função da legislação. O que é corrupção hoje não era corrupção no passado. Por exemplo, empregar parentes, antes da Constituição de 1988, era comum. Então, vários desses políticos que hoje estão aí bradando contra a corrupção, eles empregavam parentes, enfim, praticavam diversos atos, ainda praticam até construir aeroportos para a família, que a gente pode considerar atos de corrupção, embora não estejam devidamente caracterizados como tal. No mundo todo há evolução no sentido politicamente correto. Então, o mundo protege muito mais as crianças, as mulheres, as minorias. Né? Então, com relação ao conceito de corrupção, também há um maior rigor. Né? Então, o Brasil, nesse contexto, ele simplesmente segue a tendência mundial, segue bem a tendência mundial de ser mais rígido com relação à corrupção. O segundo ponto que é importante é entender que a corrupção é um mal endêmico. Ela existe em todos os países do mundo e não cabe a gente imaginar que a corrupção ela vai ser extinta. Ela vai ser simplesmente reduzida. Né? E aí a gente tem que aquilatar exatamente em que medida isso está acontecendo, em que medida esse progresso está acontecendo ou não. É muito comum a gente ouvir dois tipos de argumento. O primeiro, dizendo-se decepcionado com a atual corrupção, quando na verdade a corrupção atual é a menor que já existiu. O segundo argumento é tentando igualar todos os políticos, dizendo que todos os políticos são corruptos. Isso também não é verdade. Né? Há políticos e políticos, né? E há políticos que claramente tentam combater a corrupção na essência. Outro ponto importante é entender que quem ganha na corrupção é o corruptor. Né? O corrompido, em geral, fica com um percentual pequeno. Então, há que atacar principalmente esse lado, né? O lado do corruptor. E o corruptor ele tem exatamente a mesma matriz do sonegador. O sonegador, na verdade, é só um corruptor que agiu por conta própria, não precisou do agente público, não precisou da propina, ele mesmo tomou iniciativa. Né? Então, o corruptor, em geral, é gente que tem dinheiro. Gente que tem dinheiro para comprar o político, tem gente que tem dinheiro para pagar a propina. Pobre não vai ter dinheiro para comprar o político. Né? A corrupção também está fortemente ligada ao financiamento de campanha. Ora, uma empresa que coloca bastante dinheiro numa campanha de um candidato, ela está esperando o retorno. A CNBB já dizia, se você quer saber o que o candidato vai fazer no mandato, veja quem é que está financiando a campanha dele. Porque quem está financiando a campanha, de fato, está querendo receber de volta o investimento que foi feito. Não é assim? Bom, esclarecido o conceito de corrupção, agora a gente vai explicar por que é que ela tem sido reduzida. Quais são as evidências que a gente tem da grande redução que aconteceu na corrupção? O primeiro grande motivo da redução da corrupção está ligado à legislação. A gente pode pensar em vários marcos legais e o primeiro talvez seja a Constituição de 1988. Antes da Constituição de 1988, nomear parentes para órgãos públicos era trivial, era constante, era corriqueiro. Né? Era tão constante que nas vésperas das eleições havia um trem da alegria, nomeações de milhares de pessoas ao mesmo tempo, com um viés completamente eleitoreiro. Né? O segundo marco, talvez a gente possa citar a Lei 8666, do tempo de Itamar, né, de 1993, que regula as licitações. Então, antes também, né, comprar do Estado era para os parentes, para os amigos, enfim. Né, a lei das licitações foi um grande passo no sentido da moralidade pública.
Um terceiro marco importante seria a lei da responsabilidade fiscal, que vem da época do FHC, do ano 2000. E aqui fica claro que essa evolução ela não diz respeito ao PT, ao PSDB, né? Ela vem de muito tempo e é uma coisa que está de acordo com o movimento internacional, com o movimento mundial, no sentido do politicamente correto, né? Um quarto marco importante, muito importante, né, que revoluciona de fato a corrupção no Brasil, o combate à corrupção no Brasil, é a lei do ficha limpa, que é de 2010. Né? Então, se passou aí bastante tempo. Em 2010 se fez a lei do ficha limpa, que é essencial, né, para afastar os políticos que não têm a hombridade necessária para a condução do cargo. Mais recentemente, tem a lei do acesso à informação e à transparência pública, também fundamental. Permite que as pessoas tenham acesso à informação que está nos documentos públicos, né, guardada às 7 chaves para que a gente não tenha acesso. Né. O governo tem que publicar essas informações na internet e ficou muito mais fácil a população acompanhar o orçamento, acompanhar quanto foi gasto com a praça, enfim, né, acompanhar o desempenho dos políticos, dos governantes. Mais recentemente ainda, em 2013, né, tem a lei da probidade empresarial, que é fundamental para caracterizar a responsabilidade exatamente das empresas, que são as grandes responsáveis pela corrupção. Agora, recentemente, em 2014, tem também a lei que proíbe o financiamento de empresas às campanhas eleitorais. Ora, exatamente esse financiamento que faz a base da corrupção. Então essa lei ela é acertadíssima. Né? Eu não sei se ela está em prática, ainda acho que não, dessa eleição, mas é uma lei que vai melhorar muito, né, esse aspecto com relação à corrupção no Brasil. Tem ainda duas propostas importantes que ainda estão em pauta. Né? A primeira, né, é com relação ao financiamento público de campanha. É essencial que isso aconteça. Né? Se um candidato investe milhões numa campanha política, ele necessariamente vai ter que, até para se renovar na política, para se reeleger, vai ter que tirar esse dinheiro de alguma forma. Né? Então, é quase certo que algum tipo de corrupção ele tenha que, em algum tipo de corrupção ele tenha que ceder. Né? E a segunda reforma que está em pauta é a reforma política. Essa é essencial e só vai ser feita realmente com um grande apoio da população. Então, o primeiro motivo da corrupção ter sido reduzida, a primeira evidência, é a evolução legal. E o segundo motivo é a evolução tecnológica. A internet está aí e tem mudado o mundo. Né? Então, o mundo de hoje permite que você tenha acesso à informação super rapidamente, descubra o que está acontecendo, verifique. Né? As redes sociais estão aí para incitar, cobrar, discutir. Então, o mundo de hoje, ele permite, a tecnologia de hoje permite muito mais fiscalização e um progresso muito mais efetivo no que concerne o combate à corrupção. Né? Em particular, o governo entrou num projeto de dados abertos governamentais, que é excelente, foi um dos primeiros países, e esse projeto já está envolvendo mais de 50 países e tende a revolucionar a internet, né, e em especial no que concerne a transparência pública. Deve dar um grande salto para esse projeto. Um terceiro grande motivo para a redução da corrupção é a ação mais efetiva dos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, a Controladoria Geral da União, as Controladorias dos Estados. Elas têm sido muito mais efetivas, até porque têm sido muito mais cobradas, né? E os casos de corrupção que têm sido identificados são muito maiores, são muito mais frequentes. Não que fossem mais frequentes antes, eles são mais identificados agora. Né? E isso se deve, em grande parte, à ação efetiva dos órgãos de controle. Um quarto motivo da redução da corrupção é a fiscalização da imprensa. Nenhum governo foi tão fiscalizado como o atual pela imprensa, até porque a imprensa ela foi crescida, a grande imprensa nacional foi crescida e concentrada na época da ditadura e está na mão da oposição. Então, há, de fato, um grande controle e salutar controle feito pela imprensa
e isso ajuda grandemente à redução da corrupção. O quinto motivo, também importantíssimo, né, é a maior fiscalização popular. Né? Novamente, em função da transparência, das discussões pela internet, da possibilidade de encontrar informações, né, a população tem se engajado no combate à corrupção. Haja visto, por exemplo, os movimentos de protesto do ano passado, né, antes da Copa. O sexto e grande motivo da corrupção ter reduzido é a própria índole social desse governo. Esse governo ele tem bases nos sindicatos, tem base nos movimentos, nas organizações sociais. Então, corresponder, né, aos anseios desse eleitorado é exatamente ir na direção do povo. Né? Ao contrário, quem tem forte amparo de determinadas empresas, bem, ele acaba tendo que corresponder de uma forma ou de outra a esses anseios. Né? A empresa vai querer reaver o investimento que foi feito. É claro que tem algumas empresas que são tão grandes que financiam todos os candidatos para tentar ficar bem com todos eles. Finalmente, não há nesse momento um viés de privatizações como existia no governo passado. Quando você está vendendo grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, enfim, como a Telebrás, há oportunidades, vamos dizer assim, de grandes negociatas, de grandes propinas, enfim, o valor que está sendo envolvido nisso, até a própria iniciativa de vender esse patrimônio dá margem a grande suspeita, não é? Bom, resumindo, nós temos 7 grandes motivos para a redução da corrupção no Brasil. O primeiro é a evolução legal. O segundo é a evolução tecnológica. O terceiro, né, a maior ação dos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, etc. O quarto, a maior fiscalização da imprensa. O quinto, a maior fiscalização popular. O sexto motivo é a própria base de apoio do governo. Sendo uma base de apoio em sindicatos, em organizações sociais, ele está muito menos propenso à barganha entre o governo e empresas que caracteriza a corrupção. Finalmente, o sétimo motivo é o fato do governo não estar vendendo em larga escala estatais, não está vendendo o patrimônio público. Isso dá muito menos oportunidade à corrupção do que existia antes, né? Como comentário final, é importante ressaltar que qualquer empresa, principalmente as empresas públicas, são um departamento de auditoria, encarregado de coibir, de verificar os casos de desvio que acontecem, que são muito comuns, sempre existiram e vão continuar a existir, sem dúvida nenhuma. Eu lembro do meu tempo no Banco Nordeste, na agência de São Luís, o gerente ganhou o título de cidadão maranhense e 6 meses depois foi demitido do banco pelos negócios escusos que tinha feito. Um caso como esse, por exemplo, pode muito bem ser pensado do ponto de vista eleitoreiro. Mas, no frigir dos ovos, o que acontece é que a quantidade de casos ela é infinitamente menor. Por conta de todos esses mecanismos legais, tudo que o próprio conceito de corrupção avançou durante esses anos. Desses mecanismos legais, 4 dos 7 foram criados recentemente, mais 2 estão sendo propostos. Inclusive, entre eles, o que fala da transparência pública, que efetivamente faz com que a tecnologia seja usada, obrigatoriamente, né, usada no combate à corrupção. Nunca Polícia Federal, Ministério Público, os órgãos de controle foram tão atuantes. Em nenhum governo houve uma fiscalização tão grande com relação por parte da imprensa e por parte do público. Né? Então, todos esses fatores contribuem para a corrupção de hoje ser muito menor, mas muito, muito, muito menor do que a que era antes, em tempos pregressos. No que concerne o combate à corrupção, cabe uma comparação com o combate à fome. A fome no Brasil sempre existiu e recentemente o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Então, quem está preocupado com a fome tem aí um grande motivo para comemorar. Há quem diga que devia ter sido feriado nacional o fato do Brasil ter saído do mapa da fome depois de tanto tempo de miséria,
que assola os nordestinos em especial, mas em todo o país. Então, do ponto de vista de combate à corrupção, acontece uma coisa muito parecida. Quem realmente está preocupado com o combate à corrupção tem motivos para comemorar a quantidade grande de avanços que aconteceu. E é por esse ponto de vista, por essa ótica, da redução drástica e grande e da criação de mecanismos de controle que o aspecto da corrupção tem que ser analisado. É isso. Obrigado por assistir até aqui.